Fala galera, vamos gravar mais um videozinho de uma revisão de sessão jogada por Lucim e algumas mãos jogadas comigo também. Vamos começar pelo heads up frenético que ele pegou contra o Monvier na 15h30. Dá um salve pra tu aí, Lucieira. Boa noite, meus amigos e amigas. Vamos que vamos. É isso aí, vamos pra cima dessa turma. Então vamos, chega de conversa fiada e vambora. Primeira mão mais ice, single suited, pot, Monvier É, repota, não tem decisão, então, né? vamos lá. Para começar, Heads Up é um formato que, vamos dizer, é bem diferente do Six Max, né? Sim. Você joga bem mais agressivo, obviamente. E é um formato que eu estudava bastante, jogava bastante. Ultimamente eu tô mais parado. Eu tô focando mais no Six Max, porque tá tendo uma ação muito boa. Mas enfim, no Heads Up, vamos dizer, a gente sai um pouco fora da caixa, né? Você tem mais liberdade, é um jogo mais agressivo. E esse Monvieira, em específico, ele é um cara muito louco. Eu não sei se você já jogou com Já ele, tipo, joguei, já né? joguei, já joguei. Ele é muito louco. E no Heads Up, você jogar contra um cara desse, no Six Mags é o sonho. No Heads Up é mais difícil, porque ele vai te pôr em muita situação. Ele vai te obrigar a ter uma mão sempre, né? Porque ele vai te tribetar muito. E ele pós-flop é pote, 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 não tem muito freio, então é bem difícil reagir. Mas vamos lá. Primeira mão tranquilo, né? Bem padrão potar. Quase Bem, todos as eyes a gente vai potar. ele Ele me reporta, você vai tribeta. pôr ficha. E contra alguns jogadores, principalmente se eles forem sólidos, competentes pós-flop, dá pausinha. Eu gosto de deixar os meus piores eyes no range de call, sabe? Eu não saio 5 betando 100% dos meus eyes. Protege o seu range, né? Uhum. Para quando você for pagar um 4bet e não tiver eyes, que vai ser a maioria das vezes. Quando vem um ice, você ganha muito dinheiro, porque vai estar mais no range do vilão, e diminui a variância, né? Porque não são todos as que, mesmo em posição, com SPR baixo, não vai ter aquela jogabilidade. Então eu acho que é uma boa estratégia você mixar 5bet e call nos seus eyes, baseando no combo, né? Na força do combo. Esse combo não é dos melhores, né? Tem um naipe só, não tem tanta conexão, mas contra ele, que eu sei que é muito agressivo e spillzento, eu já vou colocar no meu 5bet. Se não No... tivesse naipe, eu pagaria. E aí agora você tem um SPR de um, é bem tranquilo. Você precisa de o quê? 30% pra tolar nesse SPR aí, não é isso? Isso, exatamente. Aí isso é Então, bom. aí pronto, matamos a questão da atolada. Isso aí não tem fold, a gente vai É. atolar, isso é certo. Agora, qual a jogada que, vamos dizer, capta o maior EV nessa situação? Que eu extraio o maior valor com o meu range? O pot, obviamente, não, porque se eu potar, eu só vou tomar call às vezes de rei-rei, É. mas só de. Mas ele é louco, rei-rei ele já atola pré-flop, tenho certeza, então ele não tem rei-rei. Eu só tomo call do 4 ou do dama-dama. Dama, Eu dama. acho que nem um rei-dama mais dama ele não me paga pote aí. Sim. Então eu gosto bastante de betar bem pequeno. Tipo, não sei, na casa de um quinto, um sexto, um quarto, eu acho que é o size bom. Ele ainda vai ter alguns float, né? Se ele Aham. tem, sei lá, rei 10, vala 9 8 com dois backdoor, ele ainda, né, tem odds para pagar uma ali Sim. e ele tá bem mal. Então eu acredito que foi isso que eu fiz. É boa linha, porque. Foi Difícil. isso mesmo, betei, sei lá, um quinto. Ele call. E aí no turno é interessante, ele, se eu me lembro bem, ele já abre chovando o Uhum. resto. Aí você não tem E, é, decisão. e aí eu ia. Agora deu spoiler, mas não tem problema não. É, quando, quando isso acontece, eu acho que, tipo assim, a chance. Eu não tô amando a vida, né? Vamos É. dizer. Eu não acho que eu vou ganhar tanto. Só que, igual a gente vê, já tem muito no meio, né? Igual você apontou, eu vou precisar ganhar a mão uma vez de cada três. Aí agora nesse pote dele, River, ó, Tani, você vai pagar 1.500 para um pote de. Você vai pagar 1.400 para disputar um pote de 3 5 quase 6 mil reais, né? Então você precisa. Então, mas aí que tá, essa conta muda porque quando eu pago tem mais 1.500 no meio, né? Não, sim. Então, é um pote de 6.000. Eu tô recebendo, vamos dizer, 4 para um no call. É isso mesmo que eu falei, 6 mil reais o Ah, pote. tá. Então é porque minha filha tá chorando aqui atrás. A Aurora tá dando trabalho aí. Agora a Laura vai ninar ela. Justo. Mas então, é isso. Não tem muito o que falar. Eu preciso ganhar uma de cada 4 vezes, né? Não É. tem nem o que falar. Igual eu disse, eu não tô amando a vida, porque eu acho que ele, né?
que ele faz essa jogada que a gente tá ganhando? Não é tanta coisa, Não é, não. mas é pagar e rezar. Ainda tem uma broca ali de emergência. E. Tcharam, a gente tá Você morto. seguiu e ele pulou. Não, ele seguiu maior. Aí seguiu pra cima, é Ele verdade. seguiu, É, tava 6 e 5. trincado. Tava trincado. Mas eu achei legal reparar a mão dele, velho. É. Pagou. 800 para flop. Bet, tribet, forbet, pagou forbet. Uma bela mão. E aí quando... Mas vamos pensar no spot, né? Mão dele, ele que cuida dela. Quando a gente tá nesse turn contra, vamos dizer, um jogador regular, competente, eu acho que a gente pode até pensar em foldar, por mais fraco que pareça. Porque é aquele negócio, ele não tem blefe ali. Dama 4-4 Rainbow, sabe? O range dele não tá balanceado. Quando ele atola ali, ele vai ter. Ou a trinca ou full vai ter. Então eu acho que a gente pode esperar pagar um Ice com uma dama ou com um 4, né? Os blocker, obviamente, por causa do bloco. Mas contra ele, acho que não tem muito o que fazer e é isso mesmo. Justo. Lembrando que essa foi a segunda mão da sessão de heads up. Heads up. Vamos pra próxima. Aqui. Tem aquela outra, só pra ficar na sequência Tem. bonitinha. Tá aqui. Beleza. Aí, o que aconteceu? Ele me rapelou, 2 bains, eu busquei, voltei com 200 blind, né? Sim. E aí, sei lá, depois de 3, 4 mãos, já tivemos esse spot aí. Que eu abro, acho que é bem tranquilo, né? Deixa eu voltar a ação pra Volta e por favor. Eu abro. Eu acho que não tem muito o que dizer. É um combo bem interessante Sim. pra você pôr no seu raise. Só pausa aí, rapidinho. Só pra você pôr no seu raise de range. No seu range de raise de pot pré-flop. Você tem o potencial de nuts, ok. O Wise 5 de espada, né? Muito bom. 7, 8 de pausa ali, ok. Lembrando que no heads up o valor da sua mão cresce muito quanto ao 6 max. No 6 max essa mão tem valor nenhum. Nem defender o big, às vezes você vai multi-way, né? Então eu poto. Ele me repota, nós temos um easy call, ainda mais que a gente já viu que ele joga muito mais mãos que deveria, né? Os ranges dele são muito fracos. E esse é o lado ruim de você ser, né, muito pra frente, você enfraquece seus ranges, igual a gente viu, ele 5 betando, 4 betando ali, aquela mão horrorosa. E esse flop é um flop que ele favorece o meu range. Eu, abrindo e pagando, eu tenho muito mais vala-vala, 10-10, 9-8 do que ele. O range dele fica muito mais voltado lá pra cima, né? Ele pode ter alguns reps, né? Ele vai ter o rei-rei com espada, vai ter o rei-rei vala 10, algumas mãos ais com espada, obviamente. Mas a gente tendo a vantagem de range, o flush draw nuts, um par, bloqueando o 8, que é muito importante ter o 8 ali. Além do equity adicional, né? Que a gente pode seguir, a gente bloqueia o 9-8. Eu acho que é uma textura melhor pra gente. Sim. Tendo dito isso, vamos ver o que rolou. Correto. Não, concordo com você de toda maneira. Aí ele lidera 2/3. E aí, meu amigo, chama seu Zé lá, porque vai até os indês, os holandês, calça de veludo, bunda de fora. Aí agora você não tem o que fazer, é só pregar de novo e reza. Eu acho que, pausa aí, rapidão. Eu acho que um erro que alguns vão fazer, principalmente a galera que, vamos dizer, tá jogando muito caro ou que não tem muita confiança, né, não estudou muito e não sabe muito o que tá fazendo, eu acho, a pessoa checar esse turn. Você checando esse turn, primeiro, você para de representar o que você representou no flop, você perde completamente o seu fold equity, porque quando a gente joga poker, a gente não joga pra acertar, né, acho que todo mundo que tá assistindo sabe disso. Senão você não vai ganhar dinheiro nem jogando com sua avó na cozinha, sabe, de manhã. Mas, então, você tem que continuar representando. O 2 não mudou nada, o range ainda continua nosso. Nós temos um draw forte ainda. Nós não temos valor de showdown. Ele não tá nuts, porque a gente bloqueia o 8 e no flop ele já voltaria se ele tivesse. Então é muito importante você rezar, se você for católico, mas mandar a ficha no meio, jogar certo. Se vier, se não vier, você não tem que preocupar. O negócio do poker é isso, é não pensar na grana, no resultado, é pensar nas decisões. Nós temos um easy all-in e oremos. E aí eu acho que assim, qualquer mão muito forte dele, ele já te pregava isso, flop, liderava. Exato. Você viu ele liderando aqui 4-4, ele liderava stun novamente, sacou? Então... Muito bem observado, Chiba, ele tá capadão, né? Exatamente. Resumindo. E aí acertamos... set, né? Então, eu acho que esse set ele é até melhor do que ele parece, porque
com trincas e o SPR de 1 ou 2, ele já me volta no flop. Também acho. Ainda mais no estilo de jogador que ele é. Não deveria, mas volta. Então, Olha a mão do parceiro. E tinha o velho, Vala, não tem nem o que falar. dama, Duas dama. pontas que não eram pro Nuts. Doideira, doideira, doideira. Eu acho que, tipo assim, vamos analisar a linha dele. Pré-flop, eu já acho que é spill, né? Tribetar esse combo. Aham. É Joga em muito posição, importante, galera, no você em heads posição up. tranquilo, né? Você tá com suas frequências certinho, porque você vai jogar deep, principalmente deep stack, né? Que jogabilidade é muito importante. A mão dele não tem jogabilidade, ele tem um flush de dama high, vala high. O 4 ali é uma carta péssima para ele ter, né? Acaba com a equidade dele ali brutalmente. Dama não é um. No heads up ganha valor, mas não é uma mão premium, não é uma mão que você quer colocar várias apostas na mesa. Então acho que ele errou, sinceramente, em todas as streets. Não, No flop, beleza, ele tem o blocker dama de espada, tem o valete, o blocker do 9. Beleza, pode até potar. Eu até prefiro potar que o 2/3 que ele colocou. Agora, pot fold, não tem nem o que pode fold, pensar. paga sua volta, depois pagar a turn e não tem nem Não, explicação. no turn eu acho que é absurdo. Tipo, tá bom que o 2 é um blank, mas você continua atrás do meu range de valor todo. Não é E se possível. você tá na frente, você não tem equity adicional nenhum. Talvez você perde até a mão no rei, não, mas no 8 você não sabe se você ganha. Apesar de que bloqueando as damas vai ganhar, né? Mas, enfim, a linha dele é muito, muito spill, muito fraca. Não façam isso. Vamos pra próxima. Deixa eu fechar esta. Acho que era aquela É mesmo. aquela mesmo, vamos lá. E aí, só pra dar sequência, Aham. essa aí já é umas 10 mãos depois na partida. Você vê que eu tô com o stack ali de 12 12 mil. mil. Aí eu já tinha buscado o ferro que ele pegou e tava up, sei lá, 3K, né? Algo assim. É isso mesmo, os 3K. E aí uma mão linda, né? Rebote, né? Contra ele, nossa senhora, eu Aham. aposto até as cachorras aqui de casa. E vamos sair potando, ele E eles dá outra, voltam. eu vou lá. Mais Com uma. Ice Blocker eu vou lá até Some. amanhã. E aí que tá, pausa aí. Vamos lá. Sem spoiler. Não deu tempo, mas tá Não, bom. mas vamos lá. Esse que eu te falei, né? Depois que eu joguei essa mão, eu te mandei, a gente discutiu. Eu acho que aí que tá o principal erro. Apesar do SPR de 1, o que o SPR de 1 dita? Que nós não vamos foldar. Em nenhum caso. Capaz se ele me mostrar um valete aberto, eu tenho que atolar. Tem que você tem. Não, eu É. devo ter, não, eu tenho, né? Não, você tem. Você É, precisa ter pelo, 30% aí, você vai ter com possibilidade exatamente, eu pelo vou ter. rei, sacou? Eu vou ter por aí, né, quanto o valete, porque ele vai ter alguns blocos. Mas enfim, eu acho que qual é a melhor forma? Eu acho que com esse combo, que não precisa de proteção, tem overpair, tem o wrap, tem tudo, tem um backdoor, flush draw, eu acho que é muito interessante checar, velho. Eu acho que é muito interessante, porque você induz blefs de 987, 10-987, a gente já viu que ele tem essas mãos no Tem essa arsenal. capacidade, né? Ele tem, velho. Ele não folda, ele é muito agressivo, então eu acho que se eu checo, eu tenho que checar numa frequência altíssima. Lembrando que eu também checaria meus ais com valete, meus ais com 10-10, eu checaria. Tipo assim, meu range vai todo de check aí. Aham. Só que eu lembro direitinho desse spot, eu emocionei. Né? Muito dinheiro no Você já tá meio. ali e fala, agora eu já não vou foldar mesmo, então paga aí, pá. Exatamente. Aí eu sapequei e é interessante o resultado da minha jogada, né? Depois, pausa aí. Olha o Porque é gol, Davidão. exatamente isso que eu tô falando. Com a minha jogada, ele com essa mão horrorosa, ele tem um easy fold. Mas é muito easy mesmo. Verdade. Às vezes nem o 9 e o 5 salva ele, Salva ele. sabe? O cara tá muito mal ali. E, e é isso. A minha jogada ruim permitiu que ele escapasse, vamos dizer. E ele não Sorte. quis. É sorte que ele não quis, ele preferiu Correr. ajudar a nossa causa, né? Ele foi correr atrás de 4-8. E Sei os lá. 9 e os 5. Ia ser legal se viesse o rei pra ele seguir. É. Mas enfim, né? Eu joguei errado e consegui achar um cara jogando pior. E aí a gente tem não é sorte, né? A gente tinha 73%, a gente segura. E aí foi aí, ganhando. Sonho, hein? Essa hora eu tava feliz demais. Tava jogando retinho no PS, abri aí pra jogar heads up com alguém. E em 15 minutos nós limpamos esse cara e ele levantou. Vamos para a próxima. Essa aqui já foi? Não, foi não. Essa foi o. Ah, não. Essa não.
Essa é interessante. Essa foi uma. Antes daquela passada. Isso, foi uma. Não, eu acho que antes da que eu ganhei o primeiro 200 BB. Do Ice Entendi. 7 que eu Sei, sei, trinquei, sei, sei. foi antes dela. E aí volta, só pra pegar direitinho. Aí a gente. Ele abre. É um combo que eu não tribeto 100%, apesar de eu tribetar bastante. Principalmente, quanto mais agressivo o vilão for, mais eu vou tribetar. E contra ele, eu vou tribetar 100%. Você viu que eu até paguei o forbet. Aham. E no flop, sem o ouro, é um easy check desligar. Eu acho que se você atolar aí sem o draw, apesar de eu ter o blocker, não é tão relevante. Se você atolar aí sem o draw, só com as duas pontas, é um erro É grande. muito ruim, é muito ruim. Não É, dá nem pra pagar um CBS dele, né? exatamente, exatamente. Eu foldaria em todas as streets. Eu foldaria flop, foldaria turn e foldaria river. Mas aí vai check-check e dá uma pausa só pra gente ver a mão dele. Não, aí ganhou. Ele ganhou com aquela mão ali. Que, tipo Seguiu assim, pra baixo. ele me five betou, né, velho? Não, bet, ele me forbetou. Eu não acho horrível, mas em posição eu prefiro o call. Qual, né? Se ele tá É. sem posição, eu acho ok, né? É uma mão que é interessante você ter. Você bloqueia o Ice, você tem o Flush Draw Nuts, você tem jogabilidade Tem sim. numa textura que favorece o range do vilão, o que é muito importante, né? Pra você pegar blefe, pra você se Aham. proteger. Enfim, eu acho interessante a jogada dele. E pós-flop também eu acho ok. Eu acho que essa mão ele não atacou. Ele não tem muito o que fazer, não. Jogou bem. Eu jogaria igual todas as streets, talvez turn. Hum, talvez turn ele pode potar, porque é o seguinte, a mão dele cai muito de valor no turn. No flop ele tem muitos altos, né? Ele tem um par e um wrap, mesmo que não seja Aham. pro nuts, ele tem alguns altos. Quando você tem vários altos, não tem valor de showdown, é uma boa, e tá deep principalmente, é uma boa situação para começar a blefar. No turn, ele cai muito o equity dele, né? E ele tá contra vários draws que vão pagar uma turn e foldar a river, num blank, né? Aham. Então, se você souber construir, souber que rivers, que cartas você vai continuar, eu acho que é muito interessante ele começar a blefar a mão dele no turn. Tirando isso, normal. No river ele tem valor de showdown, não tem porque apostar, tudo padrão. Show. Vamos para a frente. RF feliz. A conta, a conta abençoada. Abriu do Isso aí a botão. gente bota, não tem muito o que falar, né? Forehand do botão. Trinco 7. Com esse stack, a gente não vai a lugar nenhum. É. Se tiver 9-9, tá rico. E aí é interessante o size. Dá uma pausa aí. Se eu tivesse a trinca de 9, obviamente eu não betaria esse size, né? Meio potinho. Ainda mais eu tendo valete ali que bloqueia, né? Algumas cartas ruins. Eu iria de meio pote, exatamente. Heads up, talvez até menor. Não, acho que não, porque apesar de ser uma textura seca, ainda tem muitos draws, ainda mais no PLO 5, né? Tem Muito rap, rapzinho ali. lá. Se fosse no lugar do 4, um 2, um 3, beleza. Eu Aham. entendo um terço, meio pote. Nessa textura a gente quer fazer o size up. Pode dar o play. E aí a gente toma a baga. E GL. E dá uma pausinha só pra gente ver a mão dele. Ele tem o blocker do 9-9, mas não é Aham. relevante, porque meu range é mais overpair, né? E E não tem mais draws. nada. Ele tem uma broca do 8-6. Ô, Um louco. 5 dá o nuts pra ele, é isso, né? É. Mas então, Certíssimo. ele tem um backdoor copas que é ok. Deve aumentar o equity dele em 3, 5% É, ali. o backdoor ouro também, mas é Ah, ridículo. não, mas aí não conta, porque Não, é eu 9 sei. high. É, É. mas tem, né? Tem, mas não vai ser vivo muitas vezes, vamos É. dizer. Mas enfim, a jogada dele é horrível, né? Ô, Eu acho que você louco. concorda, eu acho que não tem nem muito o que Não, a analisar. jogada dele. Ele te doou, Papai Noel, né? Não, e você sabe o que eu acho interessante? Que, tipo assim, ele prega pra eu foldar o Ice Ice, né? Porque ele É. acha que contra o Ice Ice ele tem chance. Sim. Só que ele tem um Ice. É. Você entendeu? Ele bloqueia o teu Ice Ice. Então, Pois é, doideira o que mesmo. que ele achou que ele ia... Você entendeu? O que meu Jogada range é dele é pra ele? horrível. É Horrível. horrível. E nossa linha não tem muito, né? Eu só separei essa mão pra aprontar o erro dele, porque Justo. não pode se usar assim mesmo. A outra. Aí acho que essa é a última. Deixa eu voltar aqui pra flop.
Bem marginal, né? Bem marginal, um 2-2 ali matando o seu jogo. Já poderia foldar, mas você pode reparar que, tipo assim, a gente, apesar da mão ser bem ruim, a gente tem o Naipe Nuts, a gente tem algumas sequências Nuts, o Nuts. Ice Vala ali, o Pra Vala completar a 9, não é trintinha, aquela coisa, não sei vou o dizer quê. o limiar seu aí de call. Não, aí que tá, é fold, eu foldo. Só que o Aham. que aconteceu? O cara que abriu o Maia 2, ele é um recreativo muito, muito parceiro. E ele abre mini raise. Você repara só, ele Eu sei, faz mini raise. R$ 60. É, Então, ou seja, eu tenho que pagar 30 num pote que vai ter 360. 360. Eu É, preciso de quê? Eu preciso de 6 a 10% de é. equity. Eu vou ter sempre, com qualquer mão. Até com 5 ouro na mão, devo Aham. ter. Então, defendeu. Mas eu tô evitando muito assim jogar uns spots marginal. A sua ainda você tinha potencial de nuts, né? Ok. É. Mas Não, quando eu você não tá tenho. certíssimo. Quando eu não Tipo assim, tenho. não é porque eu tenho odds que eu vou pagar É sempre. isso. Mas esse combo eu acho que ainda me permite alguma jogabilidade. E aí E aí você flopamos. acertou 9 bloqueando duas espadas, lidero. E você? Isso. E aí é aquele ajuste que eu fiz no meu jogo. Antes eu não tinha muito lead de range, range de lead. Ainda mais multiway. Depois dos vídeos do Baruf eu implementei. Eu tenho E, gostado bem. e nesse turn, nesse SPR, acho que eu tenho que continuar. Proteger dos draw, Não, e dos... o stack dele ali é E aí, só. pausa aí, rapidinho. E aí, eu separei essa para pra gente observar como que é o que eu brinco com o Shiboka. O baralho pune, velho. A mão do Você cara, né? Não, Limpa. pune. Você vê que no flop ele tá morto. Ele tem uma dama, o 7 e só. O É. 6 é dois altos, né? O 6 não vai vir, No exatamente. flop ele tem, sei lá, 20, 30%. Você tá matando ele só com Eyes aqui. É. E o primeiro erro dele é, obviamente, pré-flop, né? Essa mão não é pra você defender nunca contra o É. TG. Pode ser até limp, não é pra você entrar num jogo com uma mão dessa no PLO 5. Aham. Acho que é um erro que, né, eu já falei isso várias É. vezes, galera tá cansado de saber, mas galera tá cansado de fazer. Falar, limpzinho, tô em posição, 5 cartas. É Não. isso. Você É só vai isso. entrar em furada. E nós vamos ver aí na prática como É. que o baralho pune. Não tem muito o que Você falar. já falou que vai bater o Vala, o Eyes, ó. Pá! Não, ou dois. O que, que você acha de dois? Ao Vala. Ao Vala. Two times. Isso aí, ó. Era a mão que me queimava, galera. Eu parei de bater duas vezes por isso. Você toma a bad duas vezes e sai queimadaça. Essa aí aqui. Depois dessa aí, meu filho, não tem sessão mais não. Vai ver Netflix. Se você tomar. Eu lembro direitinho, eu tinha 23%. Ó. Se você tomar um 23% por River duas Duas vezes, vezes. vai, sei lá, velho. Vai tomar uísque, não joga poker, não. Não, mas eu te falei isso. Eu parei de bater duas vezes por isso. Eu queimava numa dessa e ficava. E era início de tilt, sacou? Era faísca pra tiltar. Eu sei. Parei, melhor coisa. Aí eu tomo tipo um 30%. Ontem mesmo eu tomei um pote de R$ 1.000, 30%. O cara tava só pelo flush, eu trinca, rap. Pá, o cara acertou o flush, tranquilo, bola pra frente. Agora, tomar a bad duas vezes é doído. Aham. Então, agora temos algumas mãozinhas minhas aqui. Deixa eu ver se. eu- São várias mãos, mas eu vou pegar algumas. Essas que estão ali já estão meio que separadas. Simbora. Às vezes algumas você já até comentou, mas eu vou matar essas aqui, que estão aqui, ó. Uma, duas, três, ó, umas 12 mãos aqui. São todas mãos assim que eu tive decisão close, vamos dizer. Nós estamos com 23 minutos de vídeo, está tranquilo. Um Azais aqui, ruim, mas dá pra abrir, né? Porque, Sim. Tem um naipezinho, é, não é dos melhores, mas ainda mais five-handed. Né? sim. E aí que tá. Bate, eu tenho flush draw ali, mas um flush draw de 6, um board eu já desliguei, eu acho, né? Perfeito. Esse flush draw só serve pra bloquear, né? É, É check fold tranquilo. é check fold mesmo, eu acho que eu... Acho tipo assim, quando você tem o flush draw, nuts é close, sabe? Contra bet maior do que meio Bet pot. maior do que meio pote, exatamente. É. Você tá, Contra esse você, size aí, você não pode pagar isso nunca na sua vida. foldei, aí tá. Tá! Era o único turno que era bom pra mim. Exatamente. Então, vida que segue. Aí eu já nem sei o desenrolar da mão, nem vi, sacou? Mas era só isso, mas é fold mesmo, era só pra confirmar. Ah, é, não, tranquilo.
E os azars no range sempre das decisões, né? É, eu brinco porque as mãos que a gente analisa da sucessão é sempre as, só tem É, as. muito azars mesmo. Aí tranquilo, você pode mixar call, mas eu acho fraco, eu acho que é forte o suficiente pra botar, É, mesmo sem posição. muita carta lá em cima, né? Ah, é. Muito conectado. Até o 5 tá conectado, então. Aham. É, É, aquela coisa, né? Ah, não, agora que eu vi as four piadas de way? dois. É. Ah, velho, tipo assim, uma coisa, eu acho ok você atolar, mas uma coisa que eu faço, que eu gostei, é sempre começar com mesa. Por Aham. quê? Quando um pota, todo mundo folda, beleza, você tem até o call, pelo SPR. Você não vai, não é aquele Sim. spot de EV alto, mas no longo prazo você vai É. ali ganhar um pouquinho, perder um pouquinho. Quando você já sai potando, Você só se isola contra tem que estar te matando, né? exatamente, perfeito. Você só se isola, porque, por exemplo, você dando mesa, um vai ao win, o outro vai ao win, ou um vai ao win, o outro vai ao win, o terceiro vai ao win. Você Você tá morto. facilita a sua vida É. demais. É. Easy fold, tranquilo, vai ter trinca, vai ter flush draw, vai ter broca, várias brocas. Então, isso é bem importante. Nesse caso, o cara potou, todo mundo foldou. Aí você ainda tem suas opções na mesa, né? Você pode atolar, se você É. achar que ele é Eu, muito louco, que ele eu vai. acho, eu Ah, acho que eu fui pro check pra pagar os dois shorts aqui, ó. sim, Porque perfeito. aí eu precisaria exatamente dos 30%, que talvez eu Exato. tenha. Eu Agora, acho, assim, contra ele, eu acho que é o seguinte, eu acho que ele tem, vamos dizer, mais flush draw de ás com um par de dama da vida aham, do que trinca de 9, entendeu? sim, Isso é muito importante. Ele pode ter as trincas lá de baixo, mas é improvável, né? Ele foi de limp call TG, apesar de ser 2 e é, 4, galera mais solta, eu acho que... Então eu ainda acho que é close, não sei, o que você quiser fazer ali, eu acho que eu é, concordo, eu acho que o fold é bom. eu larguei. Mas, Porque, por outro lado, a jogada dele é muito forte, porque ele tá betando contra todos, né? é, Então acho que é tranquilo, sim. mas Acho eu que acho que se ele tiver com qualquer um dos outros dois chove, eu vou lá. sim, com certeza. Com certeza. Que aí eu precisava dos 30% ali. É, Agora tem naquela que, situação ali ficou close. tem que ir. Vamos lá, mais um. O Azar de novo, né? Ah, você tá balanceando bem seu range de review. O que eu perco, eu ganho dinheiro são os Azars. Eu tenho que ver o modo do barulho só do Azars e pronto, resolve minha vida. Então, um board bem ruim pra nós. Não, ruim não, agora que eu vi Rei Dama aqui. Ah, você Top. já viu essa. Eu já te mandei essa Essa é mão. aquela lá, É, ué. é verdade. A gente já analisou ela. Aí. Então. É sick, né, cara? É outra decisão close. Eu acho que não é ruim meu fold, não, porque alguns 4-4, os flush draw, sei lá, com a minha cuidade aqui. Por exemplo, imagina se o cara tem lá 10 valete com flush draw, sacou? Eu não tô nem tão bem contra ele. Sim. Isso é verdade, mas isso é um lado da questão. Por outro lado, a mesa tem 750, você É. precisa pagar 250. Tipo assim, isso é muito básico, é matemática muito básica, sabe? Você Aham. com top 2 aí, você não pode foldar isso nunca. Não, O que você mas, pode fazer é pagar flop e desligar em vários turns, entendeu? Um 9 espada. mas aí que eu acho horrível. Tipo, vou pôr 250 pra largar 500 pra trás do cara. Aí eu já Não, tenho. mas isso é super tranquilo. É 250 para ganhar 758. Ou seja, e você ainda tem o Future Equity. O que é isso? Vir um turn blank, você atolar e receber ainda os 500 que ele tem para trás, sabe? Uhum. Eu acho, tipo assim, não é ruim. Bem pelo contrário, você está recebendo 3 para um. Você precisa aí de 25, 30%. Eu acho que o único erro nesse spot é foldar. Você chovar, eu acho meio over, eu concordo, mas ainda é melhor do que foldar. E eu acho que o call é a resposta perfeita para esse spot. Não tem muito, não. É, 3 para um pois é. é bem tranquilo. Foldamos e fomos punidos. Ah, outra coisa que eu acho que é relevante. É você sem ter espada na mão, o range deles fica Tem super o flush voltado draw, para né? draws. É, É aquilo que eu falei com você no zap. Com medo de rei, rei, dama, dama, isso é besteira, sinceramente. Porque o range dele, você não tem uma espada, você tem um rei, dama na mão. Tem rei, dama na mesa. O que é o range deles? Você entendeu? é É os rap rap e e flush draw. espada. É, E eles estão se bloqueando, ou seja, você tem equity demais. Você foldar flop ganhando 3 para um ali, com top 2, é é desastroso close. mesmo. É close. É, seguimos, vamos ajustar.
porque podia ter ganho dinheiro ali. Essa é aquela hora de você, vamos dizer, reunir todas as informações possíveis. Usar 3 time bank, ver o odds, dar o range pra galera, respirar fundo, entendeu? Não deixar a emoção tomar conta. Acho que é muito importante. Aqui eu acho que um Open Easy aqui de cutoff. Bem tranquilo, uma bela mão. Então, essa mão é interessante, ó. Porque o cara lidera um call. Então, eu acho que é o mesmo spot. Eu acho que o que você não pode fazer aí é foldar. Você tem o odds pro call e você. Eu acho que você só tem o call aí, porque eu acho que só vai over, né? Contra Rei você não tem equity, ainda mais bloqueando sua sequência aí um pouquinho. A minha dama Eu acho que é também. call tranquilo, jogar em posição e tal. O que eu pensei era isso. Depois que eu fiz a ação, eu falei, eu mesmo tô me bloqueando. Eu sapequei lá, quer ver? É, muito over, muito agressivo. E aí, se eu soubesse que todo mundo atolava, eu achava até bom minha sapecada. Aí seu equity melhora. Quando todo mundo vai, não é que seu equity melhora, você tem odds melhor, né? Aí, ó, achamos até um redraw de flush draw ali, ó. E pá, flush, mas o cara quadrou, né? É. Tipo, ganhei o side pot do cara lá menorzinho, diminuiu o prejuízo, mas ainda foi prejuízo na mão. É, eu acho que o all-in flop é bem over. Eu iria de call Call e aí depois avaliar, né? e provavelmente eu atolaria no turn ali com copas, É. mas eu queria ver a decisão no flop mesmo. Sim. Seguimos então. É um rei que eu acho que dá pra abrir porque o Vala 8-9 rei conecta, né, cara? Tipo assim, mesmo ali estando em cutoff, ou em Sim. UTG, eu É, acho que dá eu pra acho abrir. que é ok, né? É meio amplo, né? Meio wide, é meio fundo do seu range. Fundo do. Exatamente. O que eu gosto de fazer quando você tem uma decisão close, né? Que é perto, entre fold e raise, é você se basear na mesa. Principalmente no botão e no big blind, que são quem vai jogar com você a maioria das vezes, né? Isso não é... O botão tinha acabado de sentar e tinha pingado obrigatório. Sim, Então, assim, eu já desconsidero as mãos dele. Tipo assim, vai pagar muito trem feio lá, né? E sim. aí vem um flop bem bom, né? 8, 5. Eu tenho 8. O cara lidera. Aí o que acontece? O que esse cara lidera aqui nesse flop? Eu tendo um 8. 5, Então, 5 talvez? Ou de 5. eu dou mais a seguida pra ele. Tipo, o rap Ah, de ali. 5 é 8x, claro, ainda tem um no baralho. E rap. E o Eu rap. acho que se É. ele tem um rap com, por exemplo, um overpair, não tô falando que é bom, mas tô falando que eu entendo ele liderar, né? Porque Você tem. o 8 tá mais no range dele. Na hora que ele lidera ali, eu falo, não, mas eu tendo o 8 aqui, eu já tô tirando do range dele. Sacou? Sim. Mas o que importa é, tipo assim, sua decisão, né? É tranquilo, easy call. Eu gostei que você não fez nada além do Aham. call. É a única opção. E aí nós vamos pro chão, né? Não tem o que fazer. Também acho. Aí nós fomos lá e ainda achamos uma situação ótima, né? O cara, o vala-vala lá, o 8 só. Sonho. Então, eu tô pensando aqui um pouco na linha dele. Pós-flop, eu não sou muito fã. Uhum. Eu acho que ele vai encontrar muito 5 5 e 8 melhor. Eu acho que, Dois na ação, né, cara? Ele vai chover por cima um 8 ruim desse. eu acho que ele, ele é aquela velha história. É aquela jogada sem mérito. Ele É. folda o seu Ais, Uhum. mãos piores, os seus rap, que ele quer que continue. É. Trinca contra rap, você quer, ainda mais que você tá bloqueando alguns, né, os altos do rap ali com 9 e tal. Então é aquela velha máxima, não tá fazendo nada essa jogada. Pré-flop que eu tô pensando, eu acho que pré-flop contra seu pote UTG já é um easy fold, É né? fold. É. É uma coisa, Ele vai estar dominado como tá. Olha só pra você ver. sim, Se jogar esse pré-flop, ele tá bem atrás. exatamente. E a galera fala, não, mas conectado, Conectado e naipe, tal. dois naipe, você não tem dois naipe. Isso que eu acho que é a ilusão de muita gente, sacou? O Eu vou te flush falar. de vala não vale nada, galera, se você tá multiway, O de sabe? dama também já não pode considerar muito, Também, não. exatamente. Então acho que é Então, um erro comum que a galera tem que tomar muito cuidado. então seguimos. Vamos lá. É,
Um Ás 5, Rei 9, Dama, uma mão boa, Bela sem mão. posição. Sim. Pota, Chamigol, Folda, PP Call. E aí, qual que é a sua decisão? Então, eu gosto muito de me basear. Na mesa. É, igual a gente também tá careca de saber, desculpa aí se eu tô sendo repetitivo, é um jogo de cartas, mas acima disso um jogo de jogadores. Se a galera é regular, é mais tight, mais sólido, eu prefiro colocar isso no call, óbvio, Uhum. diminui a variância, sem posição, você quer jogar um pote menor, tal, tal, tal. Se a galera tá short e é mais solta, mais, né, sei lá, vamos Sim, rotular mas recreativo ou pode. regular É. agressivo, skill, eu poto 200% e SPR pequeno, compensa sua falta de posição, facilita sua vida para os flop. Então, grande frequência de isolar nesse Isolar. spot. É, foi o que eu fiz. Eu gosto bastante. E aí, call, fica um contra um. Aqui que tá a decisão. SPR de dois. Nós temos dois pares com a dama, sacou? A dama Pois bloqueando. é aquele bom e velho spot de EV baixíssimo, mas eu. Véi, essa é muito boa para colocar no solver, viu? Eu não tenho muita informação, não. A minha linha, achismo, né? Não, não, Aham. não sei esse spot, não tenho certeza, não tô afirmando com certeza. Eu poto e rezo. Por quê? Não é pelos dois par, não. Sem Aham. supervalorizar dois par bamba. É É pelo pela ação, blocker né? da dama. É, o bloco da dama aqui que é É, importante. Isso, exatamente. exatamente. Quanto flush draw nuts, você ainda tem outs. Não é que você tem outs, né? Você tem equity. O rei de espada é um outs que você tira dele. Então eu vou de isso aí, dois terços, ou pote e É, e call. aí eu fui pot call também. Eu gosto. Olha Seria minha lá. linha. Olha pra você ver, o cara atolou só flush draw. Olha que Aí sorte. tem duas pontas, não É, nuts. pra baixo, mas eu acho horrível a jogada dele. Não, não, horrível. É, Não, o acertou. pré-flop dele já é absurdo. Olha a É, mão dele pré-flop. é. Não, mas bom saber que você jogava igual, gostei. Tamo no É, caminho certo. é porque não é aquele spot que você tá amando a vida, mas não Sim, tem pra onde correr. Você vai fazer o quê? Fold é muito fraco. Você tem dois exatamente. par e blocker. Check Exatamente. é mesma coisa. Tinha que Então, entregar o pote pro cara. exatamente. Você só tem uma opção. Então vamos para a próxima. Nice hand. É um Ice bem bom. Esse é Arthur HG Cantão. Não conheço. Outro dia enfiou uma quadra na cara dele. E de Ice jogou de slow. Eu acertei a quadra e ele não acreditou. Nossa. E quadra abrindo 3 na 3 3-8, eu acho, no flop. Então, olha só. Tá na ação aí? Sim. Né? Potei. Aí veio um flop, cara, que eu não bloqueei dama, bloqueei o 9, né? Que seria talvez dois pares. Mas não bloqueei o 10, não bloqueei o rei. O SPA tá bem grande ainda. O SPR. Esse aí é o famoso check avaliar se o Arthurzão beta meio pote. E é isso aí, não tem Esse que. lead é bem ruim, né? É horroroso. Porque se eu tomo volta, eu tô morto, né? Você tem que foldar, você tá queimando R$ 32, que por sinal, você investiria melhor pagando um bet do Um Arthur bet. ou Isso. vendo de graça, né? Uhum. Caso o Arthur tenha give-ups. Sim. Vamos dizer, o Dr. Zapata tem trinca, tem seguida para baixo, para cima, enfim, ele deu check ali. Você vai ver de graça o turn checando. Sim. Né? Assim você abre a porta para ele, você perde R$ 32, porque não é uma mão que você pode pagar raise. Sim. Sim. Então é bem ruim, bem É, ruim. na hora que eu vi aqui, eu já vi que eu joguei errado. Vamos ter pote nesse spot? Vamos ter. Quando? Quando o SPR for baixo. Baixo. Aí ficou. Aí eu tinha que foldar. Será que eu foldei? Pelo que eu te conheço, você não é um grande amante de foldar. Pois é. Eu acho que quando eu lidero, eu vou pra tolar. Aí achamos o pior cenário possível. Velho, Né? sinceramente, podia ser pior. Se ele tem seguida, ou, Ou vamos dizer, ouro, né? trinca com flush draw, era bem pior. É. Aí seu Ice tá vivo, seu ouro tá vivo, você achou até ok, você achou 35, 40%, ó. Mas a jogada aqui era check, ver o turn, de Isso. graça, ficava barato. O Acabou EV. que funcionou pra você, né? É, Foi o único jeito de você estaquear o parceiro. mas o Mas EV
Mas jogou errado. E outra coisa que eu acho interessante, volta só um pouquinho aí. A gente vê, eu sempre gosto de fazer isso. Não, não pode passar, porque eu quero ver a mão É a dele. mão do cara, né? Eu Baralho gosto punindo. sempre. Baralho punindo. Baralho pune mesmo, olha lá. É, ó. Ele tá jogando de small, dama, dama, acertou tudo que ele queria e E perdeu. perdeu. E perdeu não sei quantos blinds. É. Então, galera, isso aqui também não é ciência, mas é uma coisa que vocês não podem fazer. Galera, não entrem na mão no PLO 5 com 7-1-2, galera. 7-2, 3 do mesmo naipe. É. Galera, corre do 7-2, gente. Nossa senhora, isso aí sabota sua mão, mas é completamente. Acho que não precisa nem falar, né? Ninguém Mas nem do tem. cantão deve estar jogando 7-2 no Amarra 5. Espero que não, né? Mas seguimos então, vamos lá. Uma mão interessante essa aqui. É... Outro Ais. Ah, Agora. Chiba, sem brincadeira, é o último Ais que eu analiso aqui, velho. Ah, não. Nós estamos ficando experientes em Ais. A vida vai além do Ais, velho. É só isso. Mas então, a minha decisão aqui é se cabe esse pote. Eu acho que sim, né, cara? Double Suit, apesar de 7-3 ser ruim. Ah, velho. 100% de pote no É. spot, velho. É muito forte, velho. Muito forte. E aí, ó, eu Check. tenho, eu tenho dois backdoor aqui que dá decisão, ó. Eu tenho dois backdoor, tenho 5, que talvez pode ser bom, né? 3 e 7 seguindo. Você beta ou Então, não? volta aí, volta aí. Você tem dois backdoor, ok. Mas isso que eu acho bem interessante. Isso dita se você vai continuar na mão ou não. É. Isso não dita se você vai potar ou não. Você Sim, entendeu? sim, Isso que eu sim. acho que muita gente, inclusive você, pode estar confundindo, pode estar na dúvida. Uhum. Sacou? Você, mesma coisa da última mão, você dando mesa, batendo na mesa, você não te tira da mão. Você só diminui o tamanho do pote e diminui a variância. Você, nessa textura, ter o blocker do 7 e do 3, obviamente, é muito bom. Mas você não tem tanto fold equity contra três jogadores. Sim. Então, você dando check é um spot de 100% de check. Não Check. tem nem o E que avaliar, fazer. né? Por exemplo, se um cara beta, outro beta por cima, tá freeze fold. Exatamente. Se vai heads up, você continua. Sim. Então, acho que associar isso é muito importante. Não é porque você checou que você está desistindo da mão. Aham. Você não precisa se betar. O range ele nem é seu, veio tudo lá embaixo. Você potou contra 4, contra limpo o TG, seu range tá lá em cima, enfim. Correto. É sempre check. Eu acho que eu CBT, meio pote. E é um size até ruim, eu acho. Nossa, é ruim, né, mano? Mas vamos ver. Tomar o call nessas horas é bom. E aí, easy check, né? Se É. você continuou, aí você tá rasgando com força, Mas né? esse eu daí era doidão. Eu Ah, tenho. mas é até pior, sabe? Ele ser É, doidão. é. E aí agora fudeu, né? E aí, o que eu faço? Você entendeu? Você se colocou no Uma verdadeiro situação mato sem horrível. cachorro. É, ó, situação Você, ô Chico, horrível. você se colocou num mato sem cachorro tão grande que você tá transformando uma mão que pode ter Tem valor, valor em que é blefe. Ais, É. em blefe contra o malucão, velho. Malucão. É, e assim, teoricamente ele pode ter acertado um vala 2 ali e querer me dar o call. E vai te pagar, exatamente, velho. Você se colocou na pior. Tipo assim, tudo que a gente não quer fazer. O que a Aham. gente quer fazer no PPP, no PLO 5? Sentar, jogar mãos boas, range sólidos e pegar doações. Pode Exatamente. parecer básico e tranquilo, mas galera, não tem ciência, sabe? É isso, velho. PLO 5 é isso, é jogar no erro do adversário, é proteger seu range, é jogar mãos dominantes. O que você não quer é jogar variância lá em cima Variância lá e em cima. tentar blefar o malucão. É. Aí, e aqui eu lembro muito bem que foi um dia que a minha sessão não tava runando legal. Então eu dei umas forçadas de barra. Eu acho que vai ter mais mão aí forçada. Então, tá chato puxão de orelha, mas isso também é super importante. Quando o dia tá ruim, o oposto que você deve fazer é isso. Você É ficar deve, né? tight, fechar e não acelerar. É. Exatamente, jogar menos horas. Às vezes, se você não tá conseguindo raciocinar, muita pancada, sai do PC, vai passear com seu cachorro, fazer uma coisa que você gosta, liga pra sua mãe, pra sua namorada, vai tomar cerveja, fumar faz o que você quiser, mas Não não força, jogue. não. Exatamente. Principalmente se você tá vendo que tá afetando, né, suas decisões. Então, É, vamos. aqui o cara foldou ainda, puxamos a mão, mas tipo, a jogada em si é horrível. O Cebete eu já. Ali eu errei. Sim. É, vamos ver a próxima. Ah, agora você variou.
Não é double suited, mas é Não, é porque colocado agora nesse. você tá no botão. É, vamos lá. Broca free. Mas a verdade é o seguinte, né, assim, mas vale até tipo assim, pra galera ver. As mãos que eu tô ganhando perder dinheiro é só o topo do range. Então eu não tô jogando aquela lixaiada, não. Sim, exatamente. Isso é muito importante. Tem que ter paciência mesmo. Evitar spot marginal, porque você tá contra o field macio, velho. Pra que né? Você tem É. spot que você vai atolar com 70%. Pra que você quer pegar spot perto? E aqui, na hora que eu sebeto aqui, é pra foldar pra esses dois grandes e atolar com o short, né? Sim, se você tivesse uma broca, tem o forte argumento pra você se betar e atolar com todo mundo. Uhum. Eu acho que só com Raizais careca e copas eu gosto do Cebet Fold. E, cara, eu acho que é meio fraco. Eu não tenho certeza, mas eu gosto de pôr um pouquinho de check aí também. Check. Porque, Não, o range deles, deu não bloquear nem rei, nem 3 nem 4 sim, né, cara? exatamente. Porque Eu. até o fundo do range deles, que é um 4-4 perdido ali, Uhum. ou um rap, tem equity, muito equity contra você. Tá Sim, até na frente, né? sim. É. Uma trinca tá Uma na trinca frente, tá no na rap frente. não. É. Mas enfim, você checando, você diminui variância, você vê a copa de graça ou as de graça. Você, por exemplo, vê uma copa, você permite o flush de dama de perder dinheiro, Uhum. quando que você betando. Se o cara sabe jogar, ele não vai nem pagar uma com flush de dama. Exatamente. Né? Então eu acho que joga muito essa mão aí de check. Eu acho que Uhum. é um. Né? É uma coisa que eu percebi, você tá se betando muito mais do que você deveria, nas frequências corretas. Nossa, e olha a mão do cara, trinca de 3. Então, pré-flop não tem o que dizer, né? É, Recreativo, sonho. No flop, você achou um cenário ruim e você ainda tem chance. Então, é. E ele puxou. Mas é aquilo, eu acho que talvez a melhor linha seria o checkzinho mesmo. sim. Eu acho que já é a terceira mão que você É, tinha um easy check e você optou por você betar pra você betar. multi-way. É, Então é uma coisa que você tem que focar aí nessa ajustar sua. isso aí, exatamente. Essa aí, ó, se eu não essa mão é familiar. Eu acho que você vai potar e eu comentei que eu limpo. É, a gente já viu essa mão em outro review. Já assim, é que essas mãos todas eu tinha te mandado no zap lá. Então é isso. Não foi no review, foi no zap. E aí, E eu CBT? você betou por blefe, né, É, obviamente. é. Tô querendo que desliga. E agora chama o vale, um monte de ponto, eu preguei. É, você viu. É, aí é nesse turn dos melhor turn do baralho pra você. É, Porque nem o rei não é bom, porque um dos reis vai ser de ouro. sim, Então sim. você achou o melhor turn do baralho e tranquilo, eu gosto de blefar Puxamos. assim. É. Próxima mão. Uma mão interessante, quatro cartas lá em cima, um 4 ali meio perdido, mas mesmo assim ainda talvez com É, Eyes, né? contra o botão e contra o cutoff. Com certeza forte o suficiente pra Tribetar. tribetar. Foi o que você fez. É. E, E aí que tá a decisão, né? Ó, eu tô deep contra o botão aham. e deep ainda, né? O cara tem um SPR3 aqui, né? Então, eu não lembro, juro, mas pelo que. Pausa aí! Eu achei que ia ser a quarta seguida, que você. Ia ser Que betar, você né? que você tinha o easy check e você ia se betar. Fico muito feliz que você não se betou. É. Aí é até check fold te falar, viu? Você precisa do flush draw de ice pra De continuar. Eyes pra querer pensar em alguma coisa, né? Ou do overpair, né? Tipo rei com flush draw de rei, beleza. É. E aí bateu 6. Não tem nem o que inventar mais, né? É, também não blefo. Não blefaria. E aí foldamos. Eu acho que a decisão aqui mesmo era se tinha CBET ou não. Porque o tribet Sim, muito ok. bem jogado. Gostei da disciplina. Outra coisa também que a galera, né, eu vejo fazendo, não sei se a galera do Cantão faz. É tipo assim, potar pré-flop e forçar depois, sabe? Uhum. Não ter aquele desapego, principalmente com as eyes rei. A pessoa acertou uma broca ali e acha que tem que atolar 100 blinds. Não é por aí, galera. Voltamos a mais um Ais Ais. Então, nós temos uma broca ali e não bloqueamos nada, né? Também coloco no check fold. É. Check fold.
Aí agora eu achei um ouro, né? Eu tenho o blocker do ouro, ninguém reagiu aquele negócio, talvez tenha até um bet aí agora. Sim, eu gosto, eu Porque eu gosto. tenho 10 aqui, ó, né? Você tem duas brocas, apesar de uma não ser tão boa, mas eu gosto. Então, tomei dois, Interessante. tomamos dois calls, par de ais. Tenho 10 ali bloqueando. Eu acho que eu blefei. Eu entendo, mas eu não sou tão fã contra dois. E se for betar, eu não usaria esse Spot. size também. Por quê? A trinca de 8 e trinca de dama tá no range deles. Aham, Se ele tem essas mãos e são jogadores ruins, eles te pagam. Se sim. eles têm essas mãos e tem um 9 10 blocker, não é que ele te paga se ele é ruim, ele tem que te Tem que pagar. pagar, né? É. É. Então eu não sou muito fã do blefe, e se eu for representar o Nuts aí, eu não vou usar esse size. Size. É, e provavelmente eles foldaram. Eu blefei a melhor mão, pra te falar a verdade. Eu acho que talvez você folda um 5-5, talvez um 2 Um par, um 2, dama um pala. 5 8 É, um 2. 8-5, 8 É, dama, 8 vala, mas só. Eu acho que tem muito mais a perder do que a a ganhar. ganhar nesse blefe, né? Vamos pra próxima. Mas essas mãos que eu tô te mostrando aqui, tipo assim, eu peguei e selecionei todas as minhas mãos do review. As que eu fiquei realmente com dúvida, eu separei, são essas, sacou? Entendi. Massa. Finalmente, uma mão não às as. É. Então, aqui que tá. É, eu tenho backdoor de ouro, tô seguido, mas não nuts. Eu acho que eu liderei, não sei. Minha dúvida é se cabia esse lead aqui. Então, eu gosto pelo seguinte. Obviamente, Uhum. você tá bloqueando o 9 e 10. E eu acho que é chave quando a gente for ficar entre um e outro, né? Tem duas opções close. Eu acho que é interessante a gente ver nosso blocker pro futuro, né? O Uhum. future equity que a gente fala, que é equidade até o river. Você tem dois backdoors flush draw que eu acho que seria o meu ponto de referência. Sim. Você ter o 9 ali não é tão relevante, mas o Wise é o Nuts, é relevante. Então, quais combinações de 9-5 que eu lidero aí? Uma trincado, que eu tenho 9-5-6-6, Uhum. 9-5-7-7, 8, e que eu tenho backdoor flush draw Nuts. Ou que eu tenho, sei lá, 9-5 vala 10, Sim, que que eu você ainda tenho pode mais uma engatar pra broca. cima. Então eu gosto e gosto do seu size, não tem nem flush draw na mesa, você quer, não precisa ir muito maior que meio pot. Pode betar mais também, mas não Uhum. precisa. Aí E vem agora, eu acho que easy check, não check, vejo check muito pra mérito. desligar. É, avaliar, né? Se ele beta, sei lá, R$ 10, você tem que pagar. Aí eu chequei. Pode, É. aí eu acho que é bem tranquilo foldar, bem tranquilo mesmo. Se ele é competente, eu acho que ele tem até o 9, 10 vala ainda no range dele, sabe? Uhum. Se eu tenho 9, 10 vala, em posição eu não te volto no flop. Sim, não tem porquê, né? Então, acho que foi boa. Sua jogada boa, flop, boa turn, acertou em tudo. Disciplina boa. E a E aí última você já aqui pra voltou, né? fechar. Você é É. viciado, né, atrás mesmo. A última pra fechar um Ais. Eu tenho 7 e 10, né? Eu tô bloqueando 10, tenho o 7 ali bloqueando e o Ás de Ás ouro. de ouro, super importante. Mas aí quando ele me volta, cara. Então, ele tá representando, óbvio, o 9-7. É. As trincas com o flush draw, se ele tem, sei lá, né, 10-10 e rei dama de ouro. É uma mão super interessante pra Pra voltar. Ele é voltar, né? favorito até contra o seu Nuts. Então eu acho que quando ele te volta, você bloqueando o Ás de O ouro, que é Ás o de ouro. principal blefe dele, eu acho que é super easy fold, Easy fold, tranquilo. né? Tem que ter disciplina e largar mesmo. É. O Cebet eu gosto com esse combo. O Não é size todo. também, tranquilo, né? Meio pote Sim. ali. Jogou perfeito, filé mesmo. Show. Nice hand. Então fechamos por aqui essas mãos que eu já tinha dado uma corrida de olho nelas. Aí pra amanhã, ó, pra próxima review nossa, nós temos esse pouquinho de mão aqui, ó. Deixa eu colocar só pra você ver aqui, ó. Aí, ó, um pouquinho de mão. E já tem mais algumas. Mas aí eu vou avaliar, ver assim o que eu entendi, decisão correta ou errada. E o que eu achar que tem dúvida ainda, a gente rever junto. Massa, combinado. Show de bola. Galera, peguem um exemplo do Chiboca e sejam assim, gente. Bora jogar porque tem que grindar mesmo. É muito dinheiro fácil, o field tá gostoso. Então ver o Shiba aí separando 100 mãos por dia pra gente analisar me deixa muito feliz. Mas é Queria isso. eu ter esse ânimo, porque eu tô até desanimado essa semana eu não tenho jogado, mas eu vou achar motivação também. É até interessante deixar aí, cara, porque
Antes eu jogava muito com pouco estudo, né? Muito na base do jogo, vamos lá, na experiência. Cara, comecei a estudar, mudou minha visão do joguinho e mudou a lucratividade. Tô bem animado com o joguinho. Vamos lá, galera. Abriu o ouvido, que é uma coisa que eu sempre insisti com o Chiboca, desde que a gente começou a estudar junto, uns 3 anos atrás, que o foco era até torneios. Sempre martelei, sempre, vamos dizer, baseei meu horário de entrega ao jogo, sempre foi muito estudo e menos jogo. Eu sou um cara que prefiro até estudar do que jogar. Eu acho que conhecimento é uma coisa muito fascinante e deixa o seu grind mais prazeroso, você vai saber o que fazer ali, Em vai jogar situações, confiança. exatamente. E é uma coisa muito, muito subestimada, galera. Não só no poker, em qualquer área, galera. Estudo é tudo. Conhecimento vale ouro. Verdade. Então, E. só essa deixa. Não, e você estudando, eu tô tomando as bad aqui, sossegado, sacou? E quando você não tá estudando, parece que você fica até mais emotivo na hora que você toma as bad. Verdade. A gente até discutiu isso aquele A dia. bad dói mais. É verdade. Mas então é isso, galera. Show de bola. Vamos para frente, bola para frente. Que atrás vem gente. Aquele abraço. Valeu, galera. Boa noite. Espero que vocês tenham gostado. Se puder dar um feedback, o que a gente tem que melhorar, estamos abertos aqui. E amanhã a gente faz outra aí. É Um isso aí. abraço. Valeu, aquele abraço. Tchau, tchau.